Fala pessoal, aqui estamos, olha, com português no subtópico aqui, olha, redação oficial. O que que é isso? É um tópico novo desse edital da Polícia Penal de Minas, tá? Não caiu no certame de edital de 2021, apenas nesse. Calma lá, é um tópico tranquilo, tá? Não é a redação dissertativa argumentativa, ok? Tem pessoas que tinham dúvida relacionada a isso, não é. Isso aqui, essa parte de redação oficial vai envolver a parte da gramática, tá? Propriamente dita. Então, a gramática que você estudou vai servir muito bem para essa parte aqui, ok? Mas também tem algumas regras sobre este assunto. E que assunto, Miguel? Redação oficial. O que é isso, se não é a redação dissertativa argumentativa? A redação oficial é o modo como o poder público redige atos normativos, comunicação. Seu objetivo é comunicar com impessoalidade, clareza, objetividade, padrão, tá? Segurança jurídica e eficiência. A gente vai ver alguns princípios aqui da redação oficial, tá? Então, nada mais é do que a forma como o poder público, órgãos públicos, se comunicam entre si ou com terceiros aí, tá? Quando cai na prova, a banca costuma cobrar os conceitos, o que conceitua a redação oficial. Os princípios, isso aqui cai demais, tá? É bem tranquilo. Então tem princípios para você redigir um determinado ato normativo, tá? O padrão de um ofício, que é o que mais cai aí, ok? Ofício é um tipo dessa documentação e desses atos, tá? O padrão dos avisos, de memorandos e por aí vai, tá? Os pronomes de tratamento, ou seja, a parte gramatical cai também. Formatação às vezes também cai. A diferença entre os gêneros, tá? O que é uma ata, uma portaria, um decreto, um requerimento, tem que saber esses tópicos. As técnicas legislativas também tem que saber. Questões relacionadas a e-mails institucionais, tem que saber, tá envolvido nisso aqui, tá? Inclusive, o Instituto ACP já cobrou em questão, ok? Então, fique atento a essa breve introdução aqui, ok? A gente já vem aqui, olha, de cara, para os princípios e atributos essenciais, tá? Princípios da redação oficial. É um dos temas que mais caem, ok? Então decore todos que vamos ver aqui e saiba as características deles. Não são tantos assim, é bem de boa, ok? Estamos com essa primeira parte aqui, tá? Veja bem, a impessoalidade é um princípio, lembrando, os princípios aqui, olha, são oriundos da Constituição, tá? Do direito constitucional, ok? Então você vai ver muita coisa semelhante aqui ao artigo 37, por exemplo, que são os princípios da administração pública, ok? Como a impessoalidade, tá? Ele foca no assunto, não na pessoa. Você não vai colocar "eu acho isso", não é, você tem que ser impessoal, tá? Evita marcas suas subjetivas, adjetivos, elogios, coisas do tipo, "eu acho bom, eu acho legal", não, impessoal, tá? Clareza, ou seja, frases diretas, frases curtas, tá? Frases simples, ok? Termos termos correntes, que ficou ruim, tá? Mas é termos que se conectam ali, ok? Evitar jargão, regionalismo desnecessário, ok? Formalidade, simplicidade, objetividade, para ter clareza, tá? Concisão, objetividade, ou seja, dizer tudo com o mínimo necessário, dizer tudo com o mínimo necessário, tá? Não ser redundante, sem omitir o essencial. É claro, eu não vou reduzir a ponto de deixar faltando informações em determinado documento aqui, tá? Então eu tenho que ser conciso, porém com tudo que é necessário, tá? Pessoal, a banca também costuma cobrar isso aqui, olha. Vai pegar isso aqui, olha, e vai colocar aqui em clareza, tá? Veja bem, clareza é dizer tudo com o mínimo necessário? Não, isso aqui é um atributo da concisão, tá? Da objetividade, ok? Formalidade nem se fala, tem que ter o registro padrão da língua aí, cortesia, sempre cabajulando ali, tá? Padrão, uniformidade, claro, também tem que ter, a gente vai ver com calma as características, tá? Ser preciso, datas por extenso, quando exigido em determinados documentos, tá? Números, quando houver regra, nome, cargo, por aí vai. Correção gramatical, ou seja, está com a concordância, com a regência, com a colocação pronominal, pontuação, essa parte aqui que cai demais, olha, a de pronomes de tratamento tá aqui em cima, não é? Pronomes de tratamento, despenca em prova, tem que saber como aplicar os pronomes de tratamento nesses documentos. Então, eu vou te passar também, tá?
Lembrando, material de mega revisão ultra mapeado, tá? Tá sensacional com isso aqui, você é capaz de gabaritar a redação oficial. Vai vir 1, 2 questões aí, quiçá, no concurso, tá? Isso aqui você tá apto a acertá-las. Inclusive, faça todas as questões de redação oficial que o Instituto ACP fez, tá? Vai no IQ Concurso ou Tec Concurso, algum site de questão e faça, tá? Além das questões do grupo do Telegram, ok? Não pode deixar, porque todo dia tô colocando questões aqui no grupo do Telegram, beleza? Bom, aqui são as características, ou seja, características, leia-se, princípios essenciais da redação oficial. Isso aqui é conforme a fonte que está no edital, tá? Que é o Manual de Redação Oficial. Então tá lá a fonte no edital, para quem já viu aí, ok? Então leve estes princípios que a gente vai falar aqui como base, tá? O primeiro é a clareza que a gente falou ali, ok? Então, olha, vou até deixar uma cor diferente. A clareza a gente já falou o que que é, tá? É os textos que permite a compreensão imediata. Se a pessoa precisou ler 2, 3 vezes, não tá claro o seu texto, tá? Como alcançar clareza? Usar palavras simples e comuns, frases curtas, tem que saber, tá? Na ordem direta, vai colocar aqui frases na ordem indireta. Evitar regionalismo, gíria, neologismo, tá? Novas palavras aí. Pontuar corretamente a gramática no geral, tá? Evitar siglas na primeira vez que aparecer, igual na redação. Se eu vou mencionar a Constituição Federal, eu coloco segundo a Constituição Federal de 1988, parênteses, CF 88. Aí das próximas vezes eu posso colocar só sigla, tá? É isso aqui que demonstra clareza também e evitar estrangeirismos, ok? A não ser quando indispensáveis. Então, clareza é o primeiro. O segundo aqui, olha, é precisão. Ser preciso completa a parte da clareza, tá? Então escolher as palavras certas que não gerem dúvidas, ambiguidade. Evitar sinônimo desnecessário, não dar margem para duplos sentidos, que não pode mesmo, tá? Não dê margem para duplo sentido, é um documento ali formal, muitas vezes jurídico. Revise o texto, peça terceiros aí para revisar quanto possível, tá? Objetividade também é uma das características dos princípios aqui norteadores da redação oficial. Ou seja, vai direto ao ponto, sem enrolação, elimine voltas, rodeios, foque na ideia principal, não fuja do tema, olha só, linkando com a redação aí, tá? Seja conciso também, conciso diz respeito, eles vão tentar te confundir, tá? Objetividade com concisão. Concisão é deixar sucinto, objetividade é ir direto ao ponto, tá? Clareza é fazer tudo de forma simples, de modo que dê para compreender. Então perceba que são termos bem parecidos às vezes, tá? Que pode causar confusão, mas você vai saber cada um deles. Conciso, transmitir muito com poucas palavras. Isso aqui tá lindo, olha. Vou até grifar, tá? Cortar redundâncias, detalhes irrelevantes, será que é necessário? Perceba aí que muitas vezes não é, tá? Evitar adjetivos ou advérbios desnecessários, tá? Pode ir adjetivo, inclusive tem regras específicas para ele. O Instituto ACP já até cobrou, tá? A gente vai ver depois. Não confundir concisão com faltar conteúdo. Tem que ter tudo que é necessário. Tem que ter tudo que é necessário, porém, da forma mais enxugada possível, tá? Da mesma forma que essa mega revisão. Tem tudo que é mais cobrado pelo Instituto ACP em concurso no geral, porém sem faltar o indispensável, tá? Então, esse material de mega revisão é conciso, tá? Ser coeso, ser coerente. Isso aqui também tá, inclusive na dissertativa argumentativa tem que ter, tá? Coesão e coerência, isso aqui é através de conectivos, tá, pessoal? Deixar tudo aí de forma entendível. Ou seja, o texto tem que fluir naturalmente, tá? De forma organizada. Quais são os recursos para a gente manter a coesão? Referência, ou seja, retomar termos aí, tá? Ajuda demais. Como ele, né? Os pronomes ajudam isso aí, né? Acompanha, substitui substantivo. Então, no caso aqui do exemplo, o ele aqui retoma, pode retomar. Substituição, ou seja, trocar um termo por outro equivalente também torna coerente. A elipse, omitir um termo óbvio pelo contexto, tá? Pode manter essa coerência. Conjunções aqui é o principal. Conectar, pois, porém, portanto, todavia, não obstante, conjunções é o que mais ajuda nessa questão de coerência, tá? Eu vou até deixar aqui, olha, eu vou pegar um exemplo aqui.
Vou deixar 2 frases de exemplo aqui para você perceber o que é coerência, o que é coesão, tá. Peguei aqui, olha, espera aí. Bom e velho ChatGPT nos ajudando com frases objetivas, tá. Então, olha um exemplo certo, perceba um exemplo errado. Deixa eu só formatar aqui, beleza. Olha só, a coesão, tá, uma forma correta dela aqui é a seguinte, um texto coeso, a ligação clara entre as ideias. Bom exemplo aqui. Olha o certo aqui, tá. Pedro acordou cedo, depois saiu para trabalhar. Você entende claramente isso aqui, tá. Olha só o segundo exemplo. O aluno estudou muito, por isso conseguiu melhorar a prova. Tá encaixadinho aqui a oração, tá. Uma forma errada seria, por exemplo, uma forma não coesa seria, por exemplo: "Pedro acordou cedo, mas o céu é azul". O que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Muitas vezes a pessoa escreve um texto, aqui tá um exemplo de uma oração, uma frase aqui, 2 frases, só que em textos grandes, cara, tem gente que tá falando de uma coisa e do nada começa a falar de outra. É isso aqui, tá? É justamente isso, beleza? Vou até tirar a segunda parte aqui pra ficar menor um pouco, tá? Vou deixar só essa segunda aqui também, que é só um exemplo. E aqui um exemplo de coerência, um exemplo de coerência. É o sentido lógico entre as frases, tem lógica, tá? Tem nexo, ok? Então, para exemplos certos, temos o seguinte, vou deixar aqui para completar e deixar mais bisurado ainda, tá? Um exemplo certo aí de coerência, neste caso aqui, tá? Veja bem, Ana está de dieta, por isso evitou comer doces. Tudo faz sentido, tá simples. O trânsito estava intenso, assim, ou seja, por isso chegou atrasado. Ok. Agora, olha só uma coerência errada aqui, tá? Tem contradições de ideias. Ana está de dieta, por isso comeu 3 bolos. Ainda está dentro do assunto, tá? Diferente aqui da coesão. Só que não tem nada a ver, tá errado. A conexão está errada, tá? Então fica com esses exemplos aqui, bem simplesinhos, pessoal, porém, auxiliam demais, tá? Vou deixar aqui, olha, só para ficar mais. Impessoalidade é uma característica aí, tá? É um princípio norteador da redação oficial. A impessoalidade decorre, claro, do artigo 37 da CF, ou seja, o famoso limp, né? O I aqui, ó, é de impessoalidade, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Significa que nada de opinião pessoal, não é você que vai achar algo, é impessoal. Você está em nome ali do órgão público, tá? Não é você João, você Maria. A comunicação feita em nome do serviço público, não é em nome do Miguel, tá? Eu não vou fazer uma solicitação talvez ali em nome do Miguel. Os destinatários são tratados de modo uniforme, tá? Igualitária. Foco sempre no interesse público. Isso aqui é legal também. Não em preferências ou emoções, tá? Não é eu acho, ok? Formalidade e padronização também se enquadra nesse tópico, tá? Então, seguir normas de comunicação oficial, como a redação oficial que a gente está se baseando o material aqui, tá? E também nos documentos específicos aí que a gente vai ver. Usar padrão culto da língua sem robuscar demais, tá? Não é usar norma culta, pessoal. Não é eu colocar sua palavra diferentona, formalíssima, não, tá? É o simples ali bem feito. Evitar jargões, manter unidade visual, tratar o assunto com civilidade e respeito. Claro, tá? Tem questão? Tem uma aqui, se você não viu o gabarito, pausa aí e tenta fazer. Instituto AuCP, recente, 2023, área policial, tá? Em relação aos princípios orientadores da redação oficial e das características formais e estéticas do texto, assinale a errada, é o que está pedindo aqui, tá? Grifa na prova, ok?
Aluno do pelotão mapeado não erra questão por confusão nesse termo aqui, tá, pessoal? Risca bem aqui, eu trago um traço para cá, ó, para eu justamente não errar isso aqui, ok? Então, a coesão e a coerência é condição fundamental para o princípio de clareza? Tá certo ou errado? A coesão e coerência é condição fundamental para ser claro? Tá certo, não tá? Então é essa, né? Não, tá pedindo errada, tá? Isso aqui é verdade. A concisão, ou seja, reduzir o texto sem deixar faltar nada, é um princípio orientador da redação oficial Brasil, tá? Estão procurando a errada. Para ser eficiente, a comunicação oficial precisa conter subjetividade e pessoalidade, transmitindo-se opinião do redator do documento. E aí? Tá errado. Para ser eficiente, tem que ter marcas pessoais suas. Não, ninguém tá nem aí para que você, para o que eu falo no que diz respeito à redação oficial, tá? Você tá de forma impessoal transmitindo a informação necessária, ok? Então, este é o gabarito, tá? É a incorreta que a gente está procurando, ok? O texto oficial obedece o padrão estético, linguístico e estrutural fácil. A polidez, ou seja, tornar polido ali a escrita, pressupõe cuidado com o vocabulário utilizado, claro, e sobretudo com os efeitos de sentido que o texto pode produzir. Claro, você só quer manter o sentido direto ali da mensagem, tá? Você não vai usar figuras de linguagem, por exemplo, ok? Então o gabarito é Charlie aqui, tá? Justamente, beleza? Te provando que cai em prova, tá? A minha aposta é uma questão disso aqui, ó, princípio, ok? Se não, duas questões sobre redação oficial, tá? Comunicação oficial, ou seja, emissor, destinatário e a finalidade da mensagem, para que ela serve? O emissor, o que é isso, Miguel? Na redação oficial, o emissor nunca é você, nunca é a pessoa física, tá? Quem emite é sempre o órgão, a unidade. Você está em nome da Polícia Penal, do DETEM, da Sejusp, talvez. Isso decorre de um princípio de impessoalidade, tá? A comunicação é feita em nome da administração pública, não de você, João, policial penal, ok? É da polícia penal, por exemplo. Destinatário. O destinatário é tratado de forma impessoal e homogênea. É o órgão, a entidade pública, é a instituição privada, tá? Então, muitas vezes o destinatário pode ser um órgão privado. Ou o cidadão tomado como público e nunca o indivíduo particular. A comunicação se dirige sempre ao cargo, não ao nome da pessoa, tá? Ou seja, o funcionário lotado no cargo de policial penal, João, tá? Eu não vou colocar o João da Silva, não. Sempre dirige-se ao cargo, tá? E temos também esse terceiro pilar da redação oficial, além do emissor destinatário, é a finalidade do documento ali. Para quê? Tá? Para quê? A comunicação oficial existe para cumprir função administrativa. Como? Informar algo. Qual que é a finalidade desse documento que a gente está redigindo aqui? A gente vai ver os documentos abaixo. Tem a finalidade de informar? É um memorando, por exemplo. Requisitar algo, pedir algo, encaminhar documento, propor medida, normatizar, e aí? Tá? Qual que é a finalidade? Então, isso aqui são requisitos que você pode colocar na finalidade lá, ok? Aqui embaixo, olha, tem um tópico também que já caiu em prova da OCP, que é essa questão de validade eletrônica, que nos diz respeito, cara, a envio de e-mails, por exemplo, tá? O processo SEI ou coisas ou tópicos semelhantes. Documentos eletrônicos só tem valor de documento original quando atende ao requisito do ICP Brasil. Tópico de questão, tá? ICP Brasil, pessoal, é a infraestrutura-chave aí pública do Brasil, tá? É como se fosse assinatura digital ali, a grosso modo dizendo, tá? É o sistema oficial do governo brasileiro que garante validade jurídica a documentos digitais, como assinaturas digitais usadas em meios oficiais, SEI, por aí vai, tá? Eu participei de uma oitiva no meu atual cargo público, online, onde eu tive que assinar um documento digitalmente, comprovando que eu falei o que eu falei na oitiva, tá? Então foi através disso aqui, ok?
Isso gera autenticidade, integridade e validade jurídica. Então, será que cai em prova? É claro, tá? Então, para que documento eletrônico tenha validade, tem que seguir requisitos do ICP Brasil, porque lá te proporciona autenticidade, integridade, íntegro, tá? E validade jurídica. Isso exige assinatura digital, como falei no exemplo aqui da oitiva que eu participei, no padrão ICP Brasil, tá? E-mail sem assinatura digital pode servir para comunicar, mas não substitui documento formal com valor jurídico, tá? Então dá para usar e-mail para se comunicar sem assinatura digital. E especificando mais esse tópico e-mail, tá? Porque já caiu em questão, o e-mail institucional que você vai ter é reconhecido pelo Manual de Redação do Presidente da República. Ok, como uma forma válida de comunicação oficial. Grave isso aí. Ele deve seguir os mesmos princípios aplicados nos documentos administrativos, tá? Clareza, impessoalidade, concisão, objetividade. Sua utilização é admitida tanto para comunicação interna ali, tá? Entre você e seu amiguinho policial penal, por exemplo, quanto externa. Ou seja, entre órgãos e cidadãos ou instituições, tá? Cuidado, pessoal, plural rei cai bastante também, tá? Chapéu, chapéis ou chapéus, chapéus, chapéis, cidadão, cidadões, tem que saber, tá? Embora seja o formato mais ágil, o e-mail não é informal. Ele deve conter os elementos essenciais da redação oficial, tipo vocativo obrigatório, adequado, tá? Então, vocativo obrigatório aqui. O corpo do texto claro e objetivo, sem marcas de pessoalidade, claro. Fecho, ou seja, o fechamento, identificação completa do remetente, incluindo nome, cargo, órgão, pois o endereço eletrônico não substitui a identificação formal. Por exemplo, seu endereço vai estar lá, joaodasilva@gmail.com. Como policial penal, talvez esteja enviando algo para você. Só porque está no corpo, no corpo ali do e-mail, do arroba, vai ser dispensável eu colocar seu nome lá na verdade, no corpo ali da mensagem? Não, tá? Pois o endereço eletrônico não substitui a identidade formal. É isso aqui que está dizendo, ok? Então tem que saber isso aqui também. A linguagem é formal, né? Porque é o e-mail que eu vou falar ali, VC, tá? Evitando saudações, olá, abraço e por aí vai. Além disso, o e-mail constitui um documento quando usado no contexto institucional. Olha só, o e-mail é um documento quando usado no contexto institucional. Fala que esse material não tá bom, tá sensacional, tá, modéstia à parte. E não apenas um meio para enviar anexo, ele é um documento formal, o e-mail, tá, pessoal? Ele integra o conjunto de comunicação oficial e deve obedecer às normas de forma, estilo e apresentação prevista no manual. Conseguiu entender? Então quero que você me prove, tá? Pause aí e tente fazer a questão. Rumo à polícia penal, olha, eu gosto de motivar, cara, a motivação aí ajuda demais a gente a continuar estudando no dia a dia com mais tranquilidade, tá? Também questão recente em relação a e-mail, marca correta. O e-mail não se configura como um documento, sendo um instrumento que permite o envio de anexo? Errado, porque o e-mail a gente acabou de falar que é um documento, tá? Tá aqui, olha. O e-mail pode ser utilizado como uma forma de comunicação, tanto interna quanto externa? Brasil, perfeito, tá? O vocativo é um elemento facultativo no e-mail? Posso escolher colocar ou não? Errado. Tem que ter, olha, vocativo obrigatório. Tratamentos informais como olá, abraços, pode ser empregado desde que o remetente esteja em hierarquia inferior? Totalmente errado, tá? Não pode, certo? Questão tranquilinha também para quem estudou corretamente, tá? Deixa eu ver o tempo de aula. Aqui é um tópico maiorzinho, na próxima aula a gente dá prosseguimento. Até lá.